Bora falar de renúncia? Muitas das vezes nós temos muitas dificuldades de renunciar, muitas dificuldades mesmo. Renunciar muitas das vezes dói, muitas das vezes machuca. Renunciar é complicado, cara. Muitas das vezes nós temos muita constância naquilo que fazemos, naquilo que pregamos, naquilo que cantamos. Muitas das vezes nós estamos ali nos movimentando, né, fazendo com que as coisas aconteçam. Nós estamos ali nos enchendo, nos preenchendo com a botija cheia até o tutano, mas nós não renunciamos. E enquanto a gente não renunciar, não vai adiantar de nada. Pois todas essas 4 áreas, elas têm que se encaixar. Porque não adianta eu ter constância se eu não me movimento. Não adianta eu me movimentar se eu não tiver constância. E não adianta eu ter minha botija cheia se eu não tenho constância em nada e se eu não me movimento. E pior ainda, do que adianta eu renunciar, mas eu não sou constante naquilo que eu faço, ou naquilo que eu prego, ou naquilo que eu vivo. Eu não me movimento para fazer com que as coisas aconteçam e eu não tenho me enchido e não tenho me preenchido. Então não vai adiantar você renunciar. Para que a sua renúncia seja válida, você tem que ser constante, você tem que se movimentar. Então, para que a sua renúncia seja uma renúncia com validade, você tem que você tem que ser constante, você tem que se movimentar, você tem que se preencher todo dia e você tem que renunciar. Mas tá bom, Paulo, você falou tudo isso, mas o que eu tenho que renunciar? Cara, são muitas coisas. Para eu conseguir entender que o meu chamado é estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, eu tive que renunciar ao celular. E eu entendi que esse é o meu chamado. Muitas das vezes, para que eu consiga seguir com constância, consiga me movimentar, eu tenho que me abdicar de amizades, eu tenho que me abdicar de família, família quando eu digo parentela. Então eu tenho que me abdicar de muitas coisas para poder ser constante, me movimentar e ser cheio. Vocês estão conseguindo entender que uma coisa se conecta à outra? Não, é o que eu falei, não adianta eu querer ser constante se eu não me movimento, não adianta eu querer me movimentar se eu não me encho, não adianta eu querer me encher se eu não faço renúncias. Consegue entender, cara? Muitas das vezes você tá sentindo falta de alguém, falta de um amigo, mas talvez isso que Deus tá fazendo com você agora é para você aprender que você precisa renunciar. Você precisa renunciar simplesmente pelo fato que você decidiu se posicionar. Olha mais uma palavra que entra nesse contexto todo, a renúncia, da renúncia. Você se posicionou. Se você se posicionou, você vai começar a ter uma constância. Se você começou a ter uma constância, você vai começar a se movimentar. Você começou a se movimentar, você vai ser cheio. Você sendo cheio, você renuncia. É uma matemática simples, assim como 1 mais 1 é 2. Tudo bem que no nosso caso 1 mais 1 são 3, Pai, Filho e Espírito. Mas isso é um assunto para outra hora. Abraão, ele teve que renunciar. Olha que loucura. Abraão, ele teve que renunciar muitas coisas para chegar onde ele chegou. Ele teve que renunciar à sua parentela, porque Deus mostrou para ele que a descendência dele seria muito maior que as estrelas. Então ele teve que sair para fora da tenda, ele teve que renunciar à sua família, como vários outros exemplos. Pedro teve que renunciar à sua família para seguir Jesus. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, não me entenda errado. Mas Pedro, para seguir o seu ministério, naquele momento, ele teve que renunciar da sua família, renunciar do seu trabalho. Mateus teve que renunciar ali de ser um cobrador de impostos. Então cada um teve a sua renúncia. Aí eu te pergunto, o que você tem renunciado para viver a vontade de Deus na sua vida?